Irmãos, neste início de quaresma, a liturgia nos ajuda a buscar a melhor maneira de rezar, de viver as penitências, de mortificar a nossa carne, para que possamos nos aproximar de Deus com ouvidos atentos e coração disponível para viver a sua vontade. Nós vemos na primeira leitura de hoje, Abraão quando está realizando a aliança com Deus. A princípio, este sacrifício que Deus pede para Abraão realizar é semelhante àquilo que ele já conhecia, que os povos que ele tinha ali na região também realizavam. Eles matavam esses animais e partiam ao meio, colocavam cada metade de um lado e passavam entre os animais com uma cláusula do pacto que eles estavam realizando. É como um contrato. E eles diziam que recaia sobre a minha cabeça a mesma sorte destes animais, se eu não cumprir a minha parte na aliança, no acordo, no pacto. Então Abraão obedece, coloca os animais e vêm as aves, ele espanta, de repente Deus faz cair um sono em Abraão. E passa entre os animais com uma coluna de fogo que consome as duas partes. O que resulta disso? Quer dizer que Deus assumiu a responsabilidade pela aliança, sozinho, por ele e por Abraão, por ele e pela humanidade, porque Deus sabia que o homem não ia ser fiel à aliança. E não querendo que o homem ficasse condenado à morte, Deus assumiu também a parte da responsabilidade da fidelidade do homem. Nós vemos neste evangelho Jesus levando esses discípulos para a montanha, como Deus fez em muitos momentos na história da salvação, sobretudo com Moisés e Elias. Jesus é apresentado por São Lucas como o novo Moisés, como aquele que vem trazer a salvação definitiva, uma lei que vem trazer a plenitude à vontade de Deus. Então, como Moisés falava com Deus no alto da montanha, como foi transfigurado o seu rosto, assim como Elias foi reconhecer a presença de Deus naquela brisa suave, depois de ter visto fenômenos de poder da natureza e não encontrar a presença de Deus naquilo. Então, nós vemos ali o Antigo Testamento, vamos dizer, conversando com Jesus. Toda essa experiência de salvação, de libertação, que Deus foi fazendo durante a história toda, ela vai ter a sua plenitude, a sua realização em Cristo. É para isso que Deus falou com Moisés. Foi para preparar a vinda do Senhor que Deus manifestou tantos prodígios com Elias e com todos os outros profetas. Então nós vemos os apóstolos caindo num sono também, semelhante a Abraão. É interessante porque a gente sempre associa esse sono à nossa condição de pecado. E é fato, né? No Getsêmani, né? No Horto das Oliveiras, aliás, quando Jesus vai para rezar, os discípulos também não conseguem vigiar por muito tempo e dormem. Esse sono parece dizer respeito ao cumprimento da aliança. A humanidade está dormindo no seu pecado, não consegue ser fiel à aliança. Então o Senhor vem para consumir as duas partes.
Jesus Cristo se faz o sacrifício semelhante ao daqueles animais. A sorte daqueles animais recai sobre a cabeça de Cristo, que assume a nossa culpa, a nossa condenação. A transfiguração, portanto, já é um anúncio da paixão, porém, que manifesta a glória antecipadamente para fortalecer estes 3 discípulos, para que eles não desfalecessem e no momento da dor, no momento da cruz, pudessem sustentar também os seus irmãos. É um auxílio da graça de Deus que conhece a nossa fraqueza. Agora, diante de tudo isso, nós somos chamados a subir também esta montanha, a entrar na intimidade do Pai, a buscar pela sua vontade o que Deus quer de nós. Podemos e devemos nos questionar quais são as vozes que nós temos ouvido, onde nós temos buscado a nossa segurança, a nossa salvação, como nós temos procurado conduzir a nossa vida, como fazemos as nossas escolhas. Agora, nesta montanha, com a manifestação de Deus, uma manifestação que aparece poucas vezes na Escritura, porque aqui nós vemos a Trindade, essa nuvem que recobre o lugar onde eles estão, é o Espírito Santo. Como Lucas também descreve na Anunciação, Maria foi coberta pelo Espírito Santo, como essa nuvem que recobria a tenda onde Abraão falava com Deus. Depois, uma voz do meio desta nuvem diz: este é o meu filho, o eleito. Escutai o que ele diz. Então, entrando na intimidade com Deus, nós devemos nos encontrar com aquilo que Jesus nos diz. O Pai quer que a gente escute o que Jesus nos diz. Por quê? Porque Jesus fala sobre aquilo que ele ouviu do Pai. É através dele que nós podemos chegar à vontade de Deus Pai, para a nossa vida, para a nossa libertação, para que tenhamos a alegria em nós. Então voltamos à pergunta: será que é Cristo que tem nos conduzido? Temos buscado orientar a nossa vida naquilo que Jesus nos ensina? Pedro fica maravilhado com aquela visão, embora estivesse com medo, quer construir as 3 tendas. Existem muitas explicações interessantes a respeito disso, né? Uma referência sobretudo à festa dos tabernáculos, das tendas. Mas eu penso que o mais importante é a gente perceber que Pedro sente que aquela experiência com a glória de Deus lhe faz bem, anima, alegra. Vamos dizer que na nossa vida, depois que nós passamos pelos sofrimentos causados pelos nossos pecados, ou quando experimentamos tribulações, sofrimentos, quando passamos por uma doença, e então contemplamos essa graça de Deus que antecipadamente vem tocar a nossa realidade com a sua glória, e nos liberta do perigo, ou nos cura de uma doença, ou nos providencia algo muito importante, nós fazemos essa experiência de nos alegrar com aquilo que Deus realiza por nós. E não é assim que a gente se comporta como Pedro? Não gostaríamos que a vida permanecesse daquela maneira? Que nós ficássemos bem, sem sofrimentos, sem aquelas perseguições que foram vencidas, um lugar de aconchego. Só que o Senhor vai reconduzir os discípulos. Pedro não sabia o que dizia, ainda não era a hora de permanecer na glória. Essa antecipação da glória, essa experiência com a bondade de Deus, vem nos fortalecer para que a gente continue a caminho, continue a missão. E é muito interessante porque quando eles descem dessa montanha,
eles encontram os outros discípulos com uma multidão. Um homem leva o seu filho que está endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Depois os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Este tipo de demônio só pode ser expulso com oração. Ora, não era o que Jesus estava fazendo na montanha durante toda a noite? O Senhor mesmo nos dava o exemplo para podermos vencer o inimigo, as tentações. Devemos buscar a força no Pai, na intimidade com o Pai, buscar a sua vontade, escutar a sua voz em Jesus. A nossa vida deve ser essa constante oração, este constante retirar-se para a presença de Deus. E aí, mais uma vez, nos perguntamos: quanto tempo nós dedicamos a escutar a palavra, a rezar, a estar recolhidos em silêncio diante de Deus? Este tempo da Quaresma, portanto, é um chamado a revermos nossa atitude diante do nosso Pai. Revermos onde temos colocado nossa segurança. E só para completar, eu vou aproveitar um pequeno conflito que apareceu aí na paróquia e também tem aparecido em vários ambientes. É bom que a gente já aproveita para esclarecer e ensinar, né? Respeito do Pai Nosso. Hoje nós temos escutado algumas pessoas brigando por causa de onde põe a mão na hora do Pai Nosso. O que faz com a mão, não é? E aí, para explicar isso, eu começo fazendo uma pergunta para os mais velhos. Como que os seus avós ensinaram vocês a rezar o Pai Nosso? Os mais velhos, como que foi? Não foi assim? Agora, imagina que quem ensinou eles a rezar assim foram os avós deles também. Então, vamos dizer assim, mesmo antes do concílio, que foi quando teve algumas correções na liturgia, trazendo tradições mais antigas, inclusive, não é nada inventado no concílio, mas desde muito tempo se reza assim. Se você olha as figuras que tem nas catacumbas, as pessoas estão rezando com a mão assim. E aí começam a dizer que não pode, porque a mão erguida é próprio do sacerdote, daquele que está presidindo e não sei o quê. É verdade. As orações presidenciais, quando o padre está intercedendo pela Assembleia em persona Christi, a posição correta que o padre usa normalmente é as mãos erguidas. Um gesto de imposição também das mãos. Só que não é verdade que esse gesto seja exclusivo do sacerdote ou daquele que preside a missa. Inclusive, só para mostrar que isso está na nossa tradição, nos rituais, quando a gente faz o batismo, no início do batismo tem uma oração de exorcismo. É um dos exorcismos menores da iniciação cristã. Nessa oração de exorcismo, o padre convida os pais e os padrinhos a impor as mãos nas crianças junto com ele. Isso está lá no ritual, inclusive. Além disso, a gente pergunta, tá, então não posso ficar com a mão assim, tem que ficar com a mão posta. Onde que está escrito isso? Quem disse isso? O missal não diz como tem que colocar as mãos, a não ser numa das antífonas que diz: erguendo os nossos braços, rezemos a Deus como o Senhor nos ensinou. Como que você vai erguer os braços com as mãos postas? É estranho, não é? Então a impressão que dá é que existe uma revolta hoje. As pessoas querem dizer que o missal está errado, que a igreja está errada, que está tudo errado, vão tudo para o inferno. Porque o jeito certo é o jeito que eu estou ensinando hoje.
Não. Existe também a tradição que é transmitida pelo costume. Quando as normas do missal são dadas, inclusive em muitos momentos, não em todos, mas em muitos momentos, vai terminar dizendo assim: pode-se fazer assim, assado, porém, observe-se o costume local. Isso é repetido muitas vezes na liturgia. Por quê? Se tem um gesto que a Igreja Universal vê como que vem do costume, não sei o quê, mas por conta da cultura de um lugar pode ser compreendido de maneira errada, isso pode ser adaptado, a Igreja dá liberdade para fazer isso. Por exemplo, o abraço da paz. Tem lugares em que a paz de Cristo é dada dando um beijo no rosto. Mas tem lugar que se você for dar um beijo no rosto da pessoa, a pessoa vai bater na sua cara. Porque na cultura não pode. É considerado um desrespeito, etc. Então naquele lugar não vai fazer desse jeito. Entenderam? Observando o costume do lugar, a cultura dos povos. Então, se a igreja age com este cuidado, com este respeito, por que que ficam tentando encontrar pena em qualquer lugar? Aliás, pelo em ovo a gente diz, né? Por que que ficam procurando problema onde não existe? Agora, não é proibido que você fique com a mão posta, ou que faça o que você quiser com a sua mão, porque isso é o de menos. Sabe como que você vai para o inferno? Você não viver o Pai Nosso. Porque ali não é só uma fórmula mágica para você falar com Deus. O Pai Nosso te ensina que você é filho, que você é pequeno, que você precisa do Pai. E ao mesmo tempo te ensina que você é irmão de todos, porque todos são filhos de Deus. Então a sua forma de tratar o outro tem que ser diferente, não é? Quando você pede as coisas para Deus, você invoca o Pai que é de todos, você pede um pão nosso. Se o pão é nosso e o Pai te dá o pão, é para você dividir. Então é para você se converter. O Pai Nosso te ajuda você a mudar a sua vida, a se comportar como um verdadeiro filho de Deus. Se você não se converter e não fizer a vontade do Pai, não interessa o que você faça com a sua mão. Não interessa. E eu estou gastando tempo com isso, porque hoje em dia as pessoas vão inventando coisas e fazem vídeos, né? Tutoriais. Agora tem como, ensinam a rezar o Pai Nosso do jeito correto nas mídias sociais, né? E quem vai corrigir, se tiver alguma coisa de errado, em algum costume, é o nosso bispo. Não é o padre fulano de tal, não é o bispo não sei da onde. O bispo, nosso bispo, da sua igreja local, é que tem obrigação e autoridade para ensinar os seus fiéis. Não é outro. Então a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de discernimento, para não ficar dando espaço para futrica, para confusão boba, né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a aprender a entrar na intimidade da oração, a buscarmos a vontade do Pai, a vivermos de verdade a nossa fé.